Olá, muito bom dia, meus irmãos, meus amigos. Muito bom nós estarmos aqui nesta manhã do dia 11/3, né? Para conversarmos sobre a palavra de Deus. Muito bom poder receber você aí e ser recebido também por você na sua casa. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, espero que a sua semana esteja começando de forma abençoada pelo Senhor. Vamos tomar um cafezinho? Carlinha, obrigado, tá? Café maravilhoso. Algumas coisas na vida trazem muita alegria ao nosso coração, mesmo que sejam coisas simples, né? Trazem muita satisfação à alma da pessoa. Mas o que dá alegria plena na alma, o que dá alegria plena no espírito, é a presença do Espírito Santo no coração das pessoas. E a gente tem um texto bíblico que eu acho bastante interessante, assim, as cores desse texto, o que ele empresta para a gente a título de experiência, e a de presença mesmo espiritual é muito valioso. Esse texto se encontra no livro de Atos, do capítulo 11, do versículo 19 ao 26, que diz assim, ó: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé até Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, se animou e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu acho esse texto muito interessante. Os cristãos, então, como diz o texto aqui, os cristãos de Jerusalém são dispersos, né? Começam a ser dispersos para todo lado, porque no texto anterior vai falar sobre a morte de Estevão. O Império Romano, então, vai matar, aliás, os judeus vão matar o Estevão e começa a perseguir a igreja, matando cristãos. Então eles vão fugindo para todos os lados e chegam na ilha de Chipre, chegam em Antioquia, na região da Antioquia. E era a região de Barnabé. Então eles enviam Barnabé, aí o evangelho chega, as pessoas se convertem e a igreja de Jerusalém então envia Barnabé para ver. Barnabé conhecia a região e ele vai lá então ver. E o texto diz que quando ele chegou lá, que ele viu a igreja reunida, que ele viu o povo animado servindo a Deus, que ele viu a alegria do povo em cultuar ao Senhor, ele sentiu muita alegria no coração. Dá muita alegria no coração ver o povo animado servindo ao Senhor. Dá muita alegria no coração ver as pessoas se entregando ao serviço de Deus, querendo mais de Deus. Dá muita alegria no coração quando você vê a pessoa crescendo na presença de Deus, animada, servindo ao Senhor. Quando isso também invade o nosso coração. Sabe, você vê as pessoas ali se envolvendo e buscando, e na hora do louvor, na hora de cânticos, né, de louvar ao Senhor, elas estão ali com o coração entregue naquela adoração, se entregando. A posição privilegiada, muitas vezes, que eu me encontro pelo fato de estar tocando um instrumento, ou por estar pregando, e olhando os rostos e os movimentos dentro da igreja, alegra muito o nosso coração, alegra muito o meu coração de ver pessoas que estão chegando agora, não sabem muito bem como é que é, seja porque chegam de outra igreja, ou seja porque foi convidado, está participando dos cultos, ainda não teve um encontro real com Jesus, talvez, mas estão ali participando, e você vai vendo essas pessoas sendo envolvidas pelo poder do Espírito Santo. Isso dá muita alegria. Isso dá muita alegria. Eu me identifico com Barnabé. Deu tanta alegria em Barnabé que ele, de Antioquia, ele já pegou uma viagem, foi até Tarso e buscou o Saulo, que estava sumido para lá, que decidiu abandonar tudo e ir para lá, porque estava sendo rejeitado por alguns irmãos, em virtude da vida pregressa dele de perseguidor de cristãos. Saulo era um perseguidor de cristãos. Estou falando para quem não está familiarizado com a história. Saulo era um perseguidor de cristãos que se converteu. E aí os cristãos ficavam com medo dele. Então ele, para evitar esse mal-estar, ele sumiu, foi para a terra dele, foi para Tarso.
E aí quando Barnabé chega e vê como o Espírito Santo estava trabalhando no coração daquela igreja, como as pessoas estavam animadas, como as pessoas estavam curtindo a nova vida em Cristo, estavam vivendo essa realidade de serem perdoadas, de serem chamadas filhos de Deus, sabe? Isso traz muita alegria no coração. Quando Barnabé vê isso, ele fala, rapaz, o Saulo precisa participar disso. Eu vou chamar o Saulo. Ele vai e busca o Saulo, e a Bíblia diz que eles ficaram ali um ano animando, se animando e pregando e edificando as pessoas e sendo edificados pelas pessoas também, porque eles queriam estar no meio daquele movimento. É muito bom estar nesse movimento que o Espírito Santo produz na vida da igreja. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. Muitos de nós estão passando por problemas dramáticos, problemas de saúde na família, problemas de decepção com alguma coisa. Muitos de nós estão passando por isso, mas nada é maior do que o poder do Espírito Santo. E nada é tão grande que o Espírito Santo não seja capaz de trazer a consolação. Carlinha, você chegou agora aí? Obrigado, tá? Até uma bênção. Estou aqui regando as palavras com esse café maravilhoso. Nada supera aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer no coração de cada um de nós, entende? Eu não estou menosprezando e minimizando o sofrimento de ninguém, né? Eu também tenho as minhas questões, eu também tenho as minhas situações. Muitas vezes eu subo no púlpito, muitas vezes eu saio de casa para ir para a igreja com a cabeça desse tamanho, preocupado, ansioso, às vezes até passando mal. Mas aí toda a efusão do Espírito Santo, toda a manifestação da graça de Deus, tudo aquilo que acontece no ambiente de culto, toda a atmosfera gerada pelo ambiente de culto, pela presença de Deus no ambiente, muda completamente a maneira de pensar, porque eu penso assim, essa vida é muito pequenininha, nós estamos sendo endereçados para o céu, nós somos filhos de Deus. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim, gente, nós fomos perdoados, nós estamos assentados, espiritualmente estamos assentados nas mansões celestiais, nas glórias celestiais. Nada nesse mundo pode ser maior do que isso, nada na nossa vida pode ser maior do que isso, deve ser maior do que isso. Então, até Jesus se alegrou, quando ele, em João 8,32, quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está diante de um grupo de judeus que acreditaram na mensagem dele. Ele fica feliz por ver essas pessoas animadas, querendo saber mais, querendo crescer mais. Ele fica feliz com isso. Então Jesus fala, fiquem firmes. Então ele fala assim, ó, se vocês permanecerem naquilo que eu falei, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai trazer libertação para vocês. É o que vocês precisam. A verdade do Evangelho para libertar o coração de vocês. E mais adiante ele fala assim, ó, se o Filho vos libertar, se eu vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Irmãos, nós somos livres em Jesus. Eu não estou aqui minimizando nenhuma dificuldade que você passa. É legítimo você sofrer, chorar, ficar angustiado algumas vezes pelas tribulações que passa. O apóstolo Paulo fala assim, olha, nós passamos por tribulações, estamos sendo sujeitos à morte, quase todo dia nós somos entregues à morte, mas perplexos, mas não desanimados. Sofrendo, mas não abatidos. Eu estou parafraseando Paulo, depois você procura ver com exatidão o que ele diz, mas ele quis dizer assim, ó, o sofrimento que passamos é leve e momentâneo, o que nos aguarda é eterno e profundo, entende? É eterno e profundo. Então, Barnabé chega naquela igreja que está em Antioquia, ele viu os conterrâneos dele, né, ali se converteram, eles estavam felizes caminhando com Jesus ali, e ele sente muita alegria, ele fica com muita satisfação, muita alegria no coração ao ver aquilo. Olha, eu não sei qual problema você está enfrentando, não sei nem se você está enfrentando algum problema. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Deus não te chamou para a caminhada para te largar no campo de batalha. Ele está nessa batalha junto contigo. Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Paulo era alguém que estava escondido, né? Estava lá na terra dele, foi para a casa da mãe dele para viver lá e não queria mais saber de voltar às regiões da Palestina. Mas Barnabé foi lá buscar o Paulo, foi lá buscar e falou para o Paulo, vamos para Antioquia. Lá tem um povo animado, lá tem um povo que louva ao Senhor, lá tem um povo que adora ao Senhor. Lá tem um povo que se entrega em adoração, que se entrega em louvor, que se entrega no serviço, porque adoração é serviço, né? Que se entrega à mensagem do Evangelho que fala que nós somos livres, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos caminhar com passos firmes, porque quem garante a nossa salvação é o Senhor. E essas palavras animaram, não sei se foi isso que Barnabé falou com Saulo, mas eu sei que o que ele falou com Saulo animou Saulo a voltar
aí lá em Antioquia, e também, juntamente com eles, serem chamados pela primeira vez de cristãos, porque eram parecidos com Cristo. Então, vamos viver essa alegria? Vamos viver essa alegria no Espírito Santo? Vamos viver essa alegria de servir a Deus? Como eu disse, né, eu não estou minimizando seus problemas, eu também tenho os meus. Tem dia que está difícil, tem dia que é mais difícil. Mas lembre-se que mesmo nos dias difíceis o Senhor está contigo, o Senhor está caminhando contigo. E o trabalho do Espírito Santo, e um fruto do Espírito Santo, é a alegria no Espírito, que Ele quer conceder a você e aos seus. Então, aproveita essa oportunidade, dessa atmosfera de adoração, dessa atmosfera de serviço. Aproveita a oportunidade que o Espírito Santo está derramado nos corações para trazer alegria, paz e longanimidade e também eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, no seu coração e no meu também. Então que Deus te abençoe. Thalita, um grande abraço para você. Carlinha também um grande abraço. Sandra, todo mundo aí, um grande abraço. Deus abençoe cada um de nós e que a alegria do Espírito Santo seja uma realidade na vida de cada um de nós, para a glória de Deus e para a bênção das nossas vidas. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir.